Olá, irmãos! A paz do Messias, nosso Salvador, que reina no céu, meus amados. Hoje eu quero fazer um vídeo aqui, meus irmãos, para exatamente falar do repartir o pão da vida convosco e falar sobre o reino do nosso Messias, que não é deste mundo. Então, meus irmãos, Messias, os discípulos, os anciões que vieram antes do Messias, eles vieram aqui exatamente para falar do reino do nosso Pai, meus irmãos. E hoje eu quero repartir o pão da vida com vocês, meus irmãos, porque nós estamos chegando já nos últimos dias deste mundo e eu preciso, meus irmãos, que vocês fiquem cada vez mais fortes. Preciso que vocês, meus irmãos, sejam muito fortes para poder aguentar as coisas que estão para acontecer aqui neste mundo, meus irmãos, na qual nós estamos. Então, meus irmãos, eu sempre nas minhas súplicas ao nosso Pai, ao nosso Messias, eu sempre peço muito a Ele, meus irmãos, para que eles não que tire vocês do mundo, mas como ele disse e pediu ao Pai, que livrai-os do mal, meus irmãos. Então, meus irmãos, as coisas que estou aqui para falar, meus irmãos, é que para vocês terem muito cuidado, tá, meus irmãos? Para vocês terem muito cuidado, meus irmãos, nesses últimos dias, meus irmãos. Para quê? Para que ninguém desvie vocês, meus irmãos amados. Para que ninguém desvie vocês do caminho da verdade, que é o Messias. E nesses últimos dias, meus irmãos, eles vão fazer muitas coisas. Sabemos que eles não vão conseguir enganar aqueles que são escolhidos, meus irmãos. Mas para vocês terem muito cuidado mesmo, meus irmãos, não se deixarem corromper pelo mundo e não esquecer do mandamento que o Messias fez antes dele ser entregue à morte. Ele fez esse mandamento para os discípulos, aos apóstolos, e disse: ame uns aos outros, meus irmãos. Amados, quero falar com vocês que vocês precisam se limparem cada vez mais. Se você já fez parte de alguma religião, você frequentou alguma religião, meus irmãos, então vocês têm que tirar mesmo de dentro de vocês os ensinos que vocês aprenderam lá. Porque a maior parte dos ensinos que se aprende lá, meus irmãos, é como o Messias disse, é o fermento na massa. E esse fermento, meus irmãos, dos líderes religiosos, ele é ruim para os que se alimentam do pão da vida. Então, muitas coisas que, meus irmãos, vocês aprenderam por lá, você que ficou 20 anos lá, você que ficou muitos anos, vocês aprenderam muitas coisas lá, meus irmãos, que vocês precisam se limpar. Tem gente que passou a vida inteira toda dentro da religião, né, meus irmãos? Então, essa chance de sair dela, o Messias está nos dando nos últimos dias. Assim como do mesmo jeito que Saulo ele estava como um
vamos dizer assim, né, como um seguidor religioso, mas que quando ele conheceu o Messias, ele saiu para fora do sistema religioso, e ele disse que ele aprendeu lá não serviu, lembrando, meus irmãos, que Saulo, o apóstolo Paulo, conhecido que é quando a gente lê o que está escrito, né, como Novo Testamento da Bíblia, que a gente vê o apóstolo Paulo é um dos 12 apóstolos, meus irmãos. A diferença é que ele entrou depois, tá? Depois, antes da morte do Messias, Judas Iscariote, o único judeu, traiu o Messias, que o Messias depois tira ele, que era uma fruta podre, deixou para depois que ele ressuscitou. Então ele envia os seus discípulos, seus apóstolos, dá autoridade a eles para fazer as obras do Messias. Quais são as obras do Messias? Restauração, regeneração. Ele mandou curar enfermos, limpar leprosos, ressuscitar os mortos e anunciar a palavra do Pai. Vocês receberam ela de graça, então dá ela de graça. Então, meus irmãos, logo então ele escolheu o apóstolo Paulo, que entrou ali, tinha 11 apóstolos de Galileu, entrou Paulo, Saulo de Tarso da Turquia, e são os 12 apóstolos. E hoje, meus irmãos, falando sobre isso, uma coisa bem bacana que eu quero ressaltar com vocês hoje, meus irmãos, nas Escrituras. Vocês precisam, como eu falei para vocês, meus irmãos, ótimo, você que já saiu da religião, já se libertou, você já tem conhecido o Messias, ótimo. E eu preciso que vocês fiquem cada vez mais fortes para poder aguentar as coisas que estão por vir, tá, meus irmãos? E eu quero ressaltar com vocês hoje uma passagem, meus irmãos, falando dos 12 apóstolos, bem bacana, está em Apocalipse. Vou ver se eu acho aqui. Eu nem separei aqui, meus irmãos, eu fiz aqui, agora que estou tendo a oportunidade, a chance, né, de poder fazer um vídeo para poder repartir o pão da vida com vocês. Então eu deixei aqui porque eu já tenho ela, já sei aonde ir nas Escrituras. Então, tá. Aqui está, meus irmãos. Em Apocalipse 21, verso 9. Só que, meus irmãos, eu vou pedir para vocês tá. O que acontece? Houve como o nosso irmão, nosso amado irmão, que eu acompanho muito, sempre, ele costuma dizer que o Apocalipse é um livro, ele é perfeito, tá aqui a palavra do Messias, só que tem algumas coisas que foi modificado aonde foi modificado o lugar que eles fizeram versículos, aí eles modificaram alguns versículos, digamos assim. Mas aqui é bem bacana, que quero deixar com os irmãos, que em Apocalipse 17, no verso 1, diz assim, um dos 7 anjos que tem as 7 taças veio e falou comigo. Isso nosso irmão apóstolo João dizendo, né? Uma visão que ele teve de um irmão que foi falar com ele. Um dos 7 anjos que tem as 7 taças veio e falou comigo. E aqui em Apocalipse 19, desculpa, meus irmãos. Apocalipse 20, verso 9,
esse você encaixa perfeitamente aqui, tá? Porque tem aqui, ó, como é que tá? Tá desse jeito, ó. Então vem um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo. Essa parte aqui, esse anjo que falou com o irmão João, nesse momento, está lá falando em Apocalipse 17, tá? Agora, o irmão que falou aqui com João nessa parte de Apocalipse 21 é exatamente esse que está aqui, ó, em Apocalipse 17:1. Então, o correto, o original, restaurando com os irmãos. Um dos 7 anjos que tem as 7 taças veio e falou comigo. Aí a continuação, meus irmãos, eu vou ler com vocês em Apocalipse 21, no verso 9. Ó. Vem e te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, que descia do céu, vinda do Pai, ao qual tem sua glória, seu brilho, era semelhante a uma pedra preciosíssima, cristalina, como se fosse uma pedra de jaspe. Tinha uma grande e alta muralha, com 12 portas e 12 anjos junto às portas, nas quais havia nomes inscritos, os nomes dos 12 apóstolos. Meus irmãos, eu estou restaurando algumas coisas das escrituras aqui para vocês, meus irmãos. Quando está aqui Jerusalém, não tem nada a ver com a cidade do céu que desce aqui na terra. Está falando da cidade no céu, não tem nada a ver com Jerusalém. E quando fala também, meus irmãos, 12 tribos de Israel, não tem nada a ver. O Messias está falando dos 12 apóstolos aqui, tá, meus irmãos? Não se esqueça, as 12 tribos de Israel vão entrar em julgamento depois do último dia, do 7º dia. Ou seja, na segunda ressurreição, no primeiro dia da semana milenar, as 12 tribos de Israel vão ressuscitar para julgamento, tá, meus irmãos? Então, meus irmãos, o que eu quero dizer que é onde você pode confirmar isso que eu estou falando, em Apocalipse 21, verso 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre estes estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ou seja, vou ler de novo com vocês, meus irmãos. Apocalipse 21, 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre estes estavam o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer aqui com vocês é o seguinte, meus irmãos, que para vocês ficarem vigilantes e atentos e serem muito fortes mesmo para as coisas que estão por vir. Porque, meus irmãos, para o Messias vir, falta completar um número dos escolhidos dele. Tá, meus irmãos? Ainda não completou. E quando completar o número, meus irmãos, dos que estão escritos em Apocalipse 12, que fala da esposa do Messias, da mulher que fugirá para o deserto, que no caso, longe das grandes cidades, para as montanhas, para os campos, onde o Altíssimo Pai vai sustentá-las, vai alimentá-las durante 1260 dias. Então, meus irmãos, quando eu falo que eu preciso que vocês sejam muito fortes, vocês precisam ser, meus irmãos. Por quê? Sabemos, e o Messias disse, aquele que deixar esposa, família, filhos e filhas, vamos dizer, parentes, né? Por amor dele, meus irmãos, e segui-lo, receberá muitas vezes mais. Receberá essas coisas e será servido pelo Messias e herdará a vida. Então, meus irmãos, eu preciso que vocês entendam que a nossa família agora ela é espiritual.
Quando você vê em Apocalipse 12, a mulher do cordeiro com uma coroa, com 12 estrelas, né? Meus irmãos, analisem, vejam Apocalipse 21, verso 15. As moradas, meus irmãos, que o Messias preparou para a esposa dele, tá? E o nome dessas moradas são o nome dos 12 apóstolos dele. Então, meus irmãos, ser vigilantes, todos vocês. Eu estou repartindo esse pão com vocês, para que vocês fiquem fortes, se acautelem ao máximo, se limpem ao máximo do que vocês aprenderam com pastores, com aqueles que assim mesmo se declaram apóstolos, com o que você aprendeu com padres, com o que você aprendeu com professores que diz ter teologias, coisas mirabolantes sobre as escrituras, porque as escrituras, meus irmãos, ela é simples, ela não requer, né, que vocês façam estudos miraculosos para você ter o conhecimento do Messias, meus irmãos, e ser vigilante, meus irmãos, ser vigilante, que se vocês lerem em Daniel 12, logo no início vocês vão ver, meus irmãos, que neste tempo de grande tribulação é tempo que nunca houve desde que existe povos e nações, tá, meus irmãos? E em Mateus 24 vocês vão ver a mesma coisa que o Messias falou, que haverá tão grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, e nunca haverá. Então, meus irmãos, quando ele vier, não se esqueçam, quando o Cordeiro, o Messias, vier na glória dos anjos dele, só estará nesse mundo vamos dizer, né, as ovelhas dele estarão esparramando sobre toda a terra. São aquelas que estarão nas montanhas, que tiverem fugido e que fugirem das grandes cidades, que eu falo, meus irmãos. E estará também os bodes, e os outros, meus irmãos, vão todos morrerem e aguardarem aqueles que não estiverem escritos no livro da vida do Cordeiro vão ter que aguardarem a segunda ressurreição. A primeira ressurreição, quando ele vier, são para aqueles que estiverem inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, meus irmãos, as duas testemunhas nos últimos dias, nesse tempo que o Messias vai estar alimentando a esposa dele nas montanhas, quando chegar ao fim esses dias, meus irmãos, as duas testemunhas, elas vão entregar as suas vidas pela esposa do Messias, porque elas, meus irmãos, vão entregar a vida delas para que a esposa do Messias não precisem passar pela morte, meus irmãos. Então, não lembre-se, quando iniciar a grande tribulação, não fique nas grandes cidades, meus irmãos. Não queira ir procurar salvar seus parentes, seus colegas, seus conhecidos, porque, meus irmãos, o exército do anti-Messias, ele vai vir. E as principais, as maiores cidades, eles vão cercar, meus irmãos. E se vocês ficarem na indecisão de ir ou não ir, meus irmãos, não se esqueça do primeiro ai. O primeiro ai vai ser um cometa que vai cair aqui nesse mundo, meus irmãos. E que muitos gafanhotos vão sair desses lugares e do lugar onde tiver caído o cometa, e esses gafanhotos, meus irmãos, vão separar
durante 5 meses e aqueles que ficarem indecisos, não souberem, eles não vão conseguir entrar nas montanhas, chegar nas montanhas onde tiver os 144 mil selados. Tá, meus irmãos? Ari já foi pelo nosso irmão já feito em medidas, tá, meus irmãos? De irmãos que vão estar lá e que está para se completar esse número. Meus irmãos, então, para poder reforçar ainda mais, eu quero dizer, meus irmãos, que o Messias nos ensinou: cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Resumindo, os que são líderes religiosos, hoje eu falo: cuidado com o fermento, tudo que vocês aprenderam com pastores, com padres, que assim mesmo se declaram bispos, assim mesmo se declaram apóstolos, com líderes religiosos, sejam eles quais forem, meus irmãos. Lave as suas vestes no sangue do Cordeiro, meus irmãos, para que vocês possam entrar nas moradas que o nosso Rei, nosso Messias preparou para vocês lá no céu, e entre por ela, meus irmãos. Então, meus irmãos, eu fiz algumas restaurações aqui nas escrituras, tá? Quando vocês lerem as escrituras, peçam o Messias entendimento, que ele vai fazer vocês entenderem através do Espírito. Se vocês pedirem, ele vai atender vocês, porque ele disse muitas vezes isso, meus irmãos. Então, tudo que vocês aprenderam no sistema religioso, meus irmãos, posso dizer para vocês que muita coisa é fermento, tá, meus irmãos? Eu gostaria até de falar mais coisas aqui, meus irmãos, sobre os ensinamentos dos líderes religiosos que conduz as pessoas ao engano, conduz as pessoas à perdição, ao engano. Mas eu não quero também estender muito os vídeos, então fique com as palavras do nosso Messias, meus irmãos, para que vocês não sejam enganados nos últimos dias, tá? Em nenhum momento, e para que vocês, meus irmãos, possam crescer cada vez mais em espírito, tá, meus irmãos? Eu vou deixar outras coisas que eu poderia estar falando aqui, mas eu vou deixar para uma próxima vez que eu fizer ao repartir novamente o pão da vida com vocês, tá, meus irmãos? Fiquem na paz do nosso bom pastor, nosso Messias, nosso Salvador, e até o próximo vídeo, meus irmãos. Estejam atentos, disse-lhes Jesus. E tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus.